Desejando então uma boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui conosco nessa nossa quarta aula. Nós falaremos sobre o módulo 6 do estudo sistematizado da doutrina espírita, que o Instituto Chico Xavier está desenvolvendo ao longo desse mês e continuará desenvolvendo ao longo dos próximos meses. Posteriormente à finalização deste estudo, nós estaremos realizando outros estudos, certo? Meu nome é Demétrio César Rodrigues, eu sou voluntário do Instituto Chico Xavier e hoje serei o facilitador, então, desta aula. Quem ainda não assistiu às aulas anteriores, podem assistir no nosso site, no YouTube. Nós estaremos divulgando lá em breve todas as aulas. Possivelmente hoje ainda estará a primeira e em breve todas estarão juntas lá. Quando as dúvidas surgirem, elas podem ser feitas, tá? Perguntem. Uma observação que eu quero fazer: não fiquem com vergonha, fiquem à vontade para realizar perguntas, para participar. Quem tem uma dúvida e não pergunta, continuará com a dúvida. Agora, quem pergunta, e se houver a possibilidade, o entendimento que eu possa responder, eu farei isso. E então, contaremos com que essa resposta seja esclarecedora para que essa dúvida não exista mais em ti. Então, pergunte, participe, tá bom? No módulo 4 e do módulo 6, então, é sobre reencarnação. Quem aqui acredita em reencarnação? Quem aqui acredita em reencarnação? Vamos começar aqui com as respostas. Então, basta digitar ali no chat. Quem acredita, digita ali. Em breve eu farei outras perguntas em relação a isso. Bem, quem tem dúvidas, além da Natália, né, que já disse que não sabe se acredita ainda. Quem tem dúvidas, tá? O Roberto também não sabe se acredita. Então, tem os que acreditam e os que não sabem ainda, né? Se acreditam. Hoje nós vamos ter, então, a possibilidade de realizar pensamentos racionalizados que nos levará ao entendimento e à conclusão. Acreditamos ou não na reencarnação? A reencarnação nós sabemos que é uma analogia, uma palavra que foi, digamos assim, criada por Allan Kardec. Então, a palavra reencarnação, o Espiritismo é que trouxe essa palavra à Terra, tá? Claro que é somente uma analogia, existem muitas outras, mas a reencarnação em si, a palavra reencarnação, é um dos legados, então, de Allan Kardec. Nós temos o esclarecimento no Livro dos Espíritos, na parte de observação, que o Allan Kardec coloca na questão 171, que a doutrina da reencarnação ela consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, muitas vidas, e é a única que nos dá a ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. Então, uma das lógicas da questão da que a reencarnação existe é nós sabermos que Deus é soberanamente justo e bom. Sendo um Deus justo e bom, não faz sentido que uma pessoa tenha recebido o sopro de Deus para ter a vida e tenha uma conduta moral, e outra pessoa com o mesmo sopro de vida tem uma conduta bem diferente. E essas condutas já se mostram desde a infância. Nós podemos pegar gêmeos e os gêmeos serem bem diferentes, apesar da semelhança física.
Por quê? Que justiça seria essa de Deus se Deus desse uma moralidade maior para um, uma inteligência maior para outro em matemática, em português, enquanto o outro ou vai ficar com as questões medianas ou então baixas. Não faz sentido, não seria justo. Então a reencarnação explica essa questão dos níveis de inteligência e moral dos espíritos aqui encarnados. É por isso que nós podemos ter na nossa família, ao nosso lado, uma pessoa que moralmente se mostra, neste momento, muito abaixo de nós e intelectualmente também. Nós podemos ter pessoas aí que, desde a infância, criam invenções, realizam as atividades do tema de casa, né? A lição da escola rapidamente, enquanto outros têm enormes dificuldades. Por quê? Porque isso nós trazemos de outras vidas todo o nosso conhecimento, todos os nossos méritos e todos os nossos deméritos. Não necessariamente todos, porque há um esquecimento e nós, claro que não estamos com tudo que nós sabemos hoje, nesta vida, todo o nosso progresso intelectual que nós já tivemos, é claro que nós não manifestamos hoje. Por exemplo, hoje alguém nessa vida pode estar focado em matemática, mesmo que seja excelente em português, mas para cumprir o seu planejamento de vida, escolheu, planejou antes de voltar a viver, ter o seu conhecimento de matemática como uma ideia inata. Uma ideia inata são aqueles conhecimentos que nós já viemos antes de nascer, e os dons e as ideias inatas são coisas que nós já aprimoramos em outras vidas. É por isso que Deus é soberanamente justo e bom. Porque Deus não dá um dom para alguém simplesmente por dar. Aquela pessoa merece aquilo. Porque teve outras vidas que progrediu naquilo, se esforçou naquilo, e nessa vida, com seu planejamento reencarnatório, ele tem acesso agora. Então, por exemplo, os pastores que recebem o dom de Deus da palavra, né? Eles vão lá e falam sobre a Bíblia, leem a palavra de Deus. É injusto, né? Se todo mundo tivesse a mesma origem nesta vida, um sopro que dá vida, e aquele pastor recebeu esse dom de Deus, enquanto o outro recebeu o dom de Deus, enfim, não sei, mas enquanto o outro está vivendo uma vida em contrária à lei de Deus, seria injusto, porque então Deus daria o mesmo dom para todo mundo se a vida iniciasse sempre no início desta vida, se a nossa existência iniciasse sempre no início desta vida. Então é por isso que faz sentido nós termos vidas anteriores. Em relação às vidas sucessivas, às existências sucessivas, o que acontece? Nós nascemos, obviamente, nós vamos nos desenvolvendo e vai ter um ponto que a morte chega, né? Nesse ponto que a morte chega, nós vamos levar conosco o que, como nós vivemos, o nosso progresso intelectual, o nosso progresso moral, os nossos méritos e os nossos deméritos. Lá, no plano espiritual, nós realizaremos um planejamento reencarnatório e podemos participar da decisão do que nós traremos como ponto forte, como ideia inata nesta vida. E todas as vidas, elas são solidárias a todas as vidas, ou seja, tudo que eu faço nesta vida, eu tenho como mérito na próxima vida. Tudo que eu fiz de bom na vida anterior, eu tenho como mérito nesta vida. Tudo que eu faço de mal, né, de ruim, eu tenho como demérito na outra vida, que eu vou ter que resgatar. Ao mesmo tempo, o meu resgate ele não precisa ser sofrido, ele pode ser com um dom, utilizar um ponto forte, porque eu tenho os méritos. Então, através de um mérito, eu posso vir, voltar a viver para resgatar algo que eu precise, utilizando esse mérito, sem que eu necessariamente tenha que sofrer. Nós podemos progredir, ter muitas vidas sem o sofrimento. Então, esse é um dos entendimentos que eu queria aqui passar para vocês.
Dando a continuidade aqui em relação à reencarnação, então nesse trecho nós temos o seguinte: Deus em sua justiça não pode ter criado almas desigualmente perfeitas. Com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade. É que apenas vemos presente e não passado. O que isso diz? Nós olhamos hoje para o mundo e nós pensamos, nossa senhora, como tudo é desigual, né? Em época de eleição, cabe aqui então essa comentário que nós aqui, eu sou de Porto Alegre, nós do Rio Grande do Sul, olhamos para o pessoal de Pernambuco e pensamos, veja bem, como eles recebem o Bolsa Família. Proporcionalmente, recebem 3 bilhões, o Rio Grande do Sul recebe 700 milhões, e Pernambuco é um estado com o tamanho de um quarto do Rio Grande do Sul. Então, veja, é desproporcional nessa questão. Então, quando nós analisamos tudo pelo ponto de vista desta vida, tudo parece estranho. Cadê a justiça de Deus aí? É justo isso? Por que todos não estão iguais e perfeitos? Por que há tantas diferenças em nossa cultura? E se nós vamos para outros países, por exemplo, então a pluralidade das existências, ela vem provar o quanto Deus é justo e bom, porque nós temos agora o entendimento que as nossas vidas são solidárias e nós vamos nos desenvolvendo e vivendo conforme é o melhor para a nossa evolução. Então, para alguém, o melhor hoje é estar no estado de Pernambuco. Para alguém, é melhor hoje estar no estado do Rio Grande do Sul, porque é lá que vai conseguir realizar o seu planejamento reencarnatório, os seus resgates, os seus aprimoramentos. E há também aqueles que precisam estar em diversos estados, diversos países, enfim. Cada espírito possui a sua individualidade e o seu planejamento reencarnatório, certo? Como fim da reencarnação, nós temos o seguinte: a expiação, que é o resgate, né, do que nós já fizemos que temos que resgatar aí, e, e o melhoramento progressivo da humanidade. Então, nós evoluímos também nos aperfeiçoando em coisas boas. A evolução não ocorre somente resgatando e sofrendo. A evolução ocorre também com coisas boas, com melhoramento progressivo. E esse melhoramento progressivo pode ser executando atividades que tenham a ver com seus pontos fortes, com as suas ideias inatas, com seus méritos. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer ali no chat, tá bom? Então, o objetivo da reencarnação é esse: levar a humanidade para o progresso constantemente. Se alguém tiver alguma pergunta, pode digitar ali no chat, que se eu tiver como eu responderei. Então, em relação a esse objetivo da reencarnação, nós temos o seguinte: então, na reencarnação ocorre o duplo progresso, o moral e o intelectual. Ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho, por exemplo, e ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. Então, em relação ao progresso intelectual, nós temos tanto o trabalho, uma atividade profissional, ou atividades intelectuais. Nós temos a lei da sociedade, por exemplo, no Espiritismo, e essa lei da sociedade nos explica o, o fator importante de nós estarmos aqui convivendo entre nós, entre os homens, e convivendo entre as diferenças de todos. Porque somente convivendo com essas diferenças é que nós vamos encontrar afinidades que nós poderemos aprimorar e contrariedades, digamos assim, aonde nós buscaremos nos aperfeiçoar em alguma questão que nós podemos melhorar também. Por exemplo, se alguém gosta
de... Agora eu tenho que cuidar o exemplo, né? Mas, por exemplo, muitas pessoas gostam de realizar algumas atividades que não condiz com o teu gosto, mas nós sabendo que temos, que visamos viver cada vez em maior harmonia, vamos buscar ter o entendimento que essa atividade para determinada pessoa pode ser o melhor para nós, que consta inclusive no seu planejamento reencarnatório. Então, um espírita que olha para um evangélico e pensa que aquele evangélico é menos evoluído do que ele, por quê? Porque o evangélico não acredita, por exemplo, na reencarnação. Mas, se nós pensarmos que aquele evangélico ele é menos evoluído que nós e buscarmos não conviver com eles, de repente, então, nós não vamos conseguir nos aprimorar na questão da aceitação de todos e que todos nós estamos seguindo o mesmo caminho. E que muitas vezes, como nós estaremos fechados numa visão desta vida, nós estaremos sendo também burros. Por que burros? Porque a reencarnação, o conceito de reencarnação da doutrina espírita explica que tudo que acontece hoje tem um porquê de acordo com todas as vidas sucessivas. E aquele evangélico de hoje, apesar de ele não acreditar em reencarnação, ele pode ser muito mais evoluído moralmente do que nós. Porque o fato de não acreditar em reencarnação pode ser uma cláusula do seu planejamento reencarnatório, para que ele consiga executar a sua missão nesta vida, lá na igreja evangélica que ele frequenta. E mesmo que em outra vida ele já tenha acreditado em reencarnação, e mesmo que o espírito dele saiba que a reencarnação existe, mas nesta vida, nesse momento, ele precisa estar lá para realizar seus resgates, os seus aprimoramentos e conseguir concluir o seu planejamento reencarnatório. Então, a Melissa pergunta qual a diferença entre expiação e prova. A expiação é tudo aquilo que nós passamos para resgatar algo que realizamos de ruim no passado. Então, nós, por exemplo, matamos alguém no passado e digamos que voltemos nesta vida como pai desta pessoa. O pai e o filho pode surgir aí, devido a esse fato, uma incompatibilidade. O filho brigar muito com o pai brigar muito com o filho, então será uma expiação. Dentro dessa expiação poderá haver uma ou mais provas, porque em toda expiação há uma prova. A expiação será o resgate deste relacionamento com o filho, que ele matou na outra vida. E as provas virão diariamente, né? Em toda situação aonde houver o conflito, será aí uma prova para que eles eh, superem esta prova, esse conflito, visando aprimorar o seu relacionamento e conseguir realmente efetivar a expiação com a qual eles estão passando. Um outro ponto também é que tem provas que não fazem parte de expiações, tá? Por exemplo, você ter um acidente de carro não significa que você está passando por uma expiação. Pode ser somente uma prova para que você tenha resignação. Somente isso, para que você aumente a sua resignação. É uma prova que vai elevar o seu progresso moral, talvez o seu progresso intelectual, mas não é uma prova que está dentro de uma expiação. Então, nós temos as expiações e o progresso, né, da humanidade, o progresso moral, que pode ser intelectual também, que pode ser realizado por diversas provas que nós passamos na nossa vida. Então, a Malu lhe dá um entendimento, né? Que ela tem um amigo ateu que é das pessoas mais caridosas que conhece. Então, tá. Bom, o aprimoramento moral, ele vai nos levar a buscar, a nos aprimorar alguns pontos fortes, algumas facilidades nesta vida.
conforme nós vamos buscando a fé, o sucesso, a conquista, a perseverança, a renovação, a maturidade, disciplina, todas essas palavras aí fazem parte do nosso aprimoramento que nós podemos realizar nesta vida. E tudo que nós aprimorarmos nesta vida, nós levaremos como mérito para as nossas outras existências, inclusive para a nossa existência no plano espiritual. Em um período entre as vidas, nós existimos no plano espiritual somente. Após nós desencarnarmos, nós vamos para o plano espiritual. Lá ficamos por determinado tempo e neste tempo nós já usufruímos de tudo que nós aprimoramos nesta vida também. Já que chegamos para a questão da existência no plano espiritual, nós vamos agora falar do planejamento reencarnatório. O planejamento reencarnatório, ela, ele é realizado no plano espiritual. Eu já respondo ali as perguntas que estão colocando, tá? Então, quando nós desencarnamos, nós vamos para o plano espiritual. No plano espiritual, nós podemos passar por um tempo que não existe uma média. Aliás, uma média existe, mas não tem um tempo mínimo nem um tempo máximo, certo? Vai variar de espírito para espírito, conforme a vida que teve e conforme o que pretende fazer no plano espiritual, o que acredita que precisa fazer, mas em determinado momento ele vai realizar o planejamento reencarnatório. Esse planejamento reencarnatório, ele vai visar, obviamente, a sua evolução. Ninguém volta a viver simplesmente para estar aqui novamente sem fazer nada, sem evoluir. Todos nós estamos aqui vivos porque queremos progredir. Quem está adiando isso está estagnando a sua evolução e pode estar indo contra o seu planejamento reencarnatório. Porque tudo o que planejamos não precisa necessariamente ocorrer durante a nossa vida. Vai depender das nossas escolhas. Então, no nosso planejamento reencarnatório, conforme nós podemos observar no filme Nosso Lar, onde aquele casal realizou o planejamento reencarnatório, nós podemos sim planejar algumas questões importantes que vão dar um norte para a nossa vida, como, por exemplo, a pessoa com que você pretende se encontrar aqui e se casar, um filho que você pretende ter ou mais, a carreira que você quer seguir. Então, o Chico falou um dia que o Emmanuel possivelmente iria reencarnar e atuar na área da educação. Isso já faz parte do planejamento reencarnatório de Emmanuel. Entendem? Cada um tem um planejamento reencarnatório e escolheu passar por algumas circunstâncias. Nesta vida, nós podemos estar alinhados ao nosso planejamento reencarnatório ou não. Geralmente, quando nós nos sentimos tristes, entrando em depressão ou em depressão mesmo, seja leve ou alta, é um indício que nós estamos fugindo do nosso planejamento reencarnatório. Então, através do estudo de nós mesmos, que nós explicamos isso na doutrina na Reforma Íntima Sistematizada que tem no site do Instituto Chico Xavier, nós vamos nos estudando, entendendo e identificando qual é a nossa missão, qual é o nosso planejamento reencarnatório e vamos norteando a nossa vida de acordo com este planejamento. Então, nessa vida nós podemos realizar tudo o que planejamos ou não. Independente disso, como dito anteriormente, todos os nossos méritos e nossos deméritos serão utilizados na nossa existência no plano espiritual e nas nossas próximas vidas. Então, o Hahnemann perguntou: para reencarnar, o espírito no desencarne sofre perturbações no mundo inferior, que podem ser 1 minuto até milênios, até sermos resgatados e preparados para colônias para a nova reencarnação. Então, isso pode ocorrer, como também nós podemos desencarnar e ir direto para uma colônia elevada, onde estaremos sendo auxiliados. O sofrimento vai depender da maneira como nós levamos a nossa vida. Nós podemos desencarnar e desencarnarmos já de maneira feliz, de maneira boa, de maneira
que já vamos existir no plano espiritual com felicidade. Felicidade em ver que nós tivemos uma vida de acordo com o que planejamos e conseguimos nos aprimorar. Então nós podemos só desencanar e sermos mais felizes ainda. A Neiva pergunta se cuidar de uma mãe que sofreu um acidente grave e fica dependente. E antes disso havia muitas brigas e o filho sentia-se, por assim dizer, excluído e pouco amado. Isso vem a ser prova ou expiação? Isso vem a ser prova ou expiação. Exatamente. Prova é, né? A prova sempre é um acidente, alguém que nós temos que cuidar. Qualquer acontecimento onde nós precisamos nos esforçar para nos aperfeiçoarmos é uma prova. Agora, expiação, aí tem que fazer um estudo das vidas anteriores para realmente ter certeza se é uma expiação. Porém, eu acredito que isso, muitas vezes, não faz diferença nenhuma. Porque independente se é expiação ou não, nós temos que fazer o que nós temos que fazer da melhor maneira possível. Nem todo mundo que se sente desamado é porque teve um problema em outra vida com o pai. Pode ser uma má inclinação daquele espírito. E o pai pode ser um espírito que ama muito ele, e ele ama muito o pai também, mas devido a essa questão que ele precisa melhorar, ele não se sente amado. Então, né, nem toda circunstância onde o filho briga com o pai é uma expiação. Eu só dei um exemplo. Não existem regras, que nem minha filha perguntou esses dias. Pai, todo mundo então que volta com defeitos, né, físicos, é porque matou alguém em outra vida? E eu falei, não. A pessoa vai resgatar aquilo da maneira que for melhor para ela. Ela poderá participar deste planejamento. Não é uma obrigatoriedade, não é uma questão lógica que diz nesse sentido de se você matou, você vai vir com problemas mentais. Se você matou, você vai vir pai daquele espírito. Não é assim que funciona. Há todo um planejamento, porque apesar de cada um de nós termos um planejamento diferente, todos os nossos planejamentos reencarnatórios, eles desculpa, se interligam. Então veja, eu tenho planejamento, vocês têm outro, mas os nossos neste momento estão se cruzando. Concordam? Então veja que interessante que é isso. Há ministérios especializados na reencarnação e no estudo de como que as coisas vão acontecer aqui na Terra. Um planejamento tem que estar ligado a outro para que todos os espíritos tenham a oportunidade de cumprirem, de executarem o que planejaram, se escolherem seguir nas oportunidades que o levem para isso. Porque não são as chances que nós temos, mas sim as escolhas que nós fazemos que determinam o nosso futuro. Porque mesmo que nós tenhamos planejado algo nessa vida, mesmo que nós tenhamos uma missão, ela pode não ser alcançada. O que nós planejamos pode não ser realizado se nós não escolhermos conforme nos leve para o seguimento deste planejamento. Por isso que é importante sempre nós analisarmos todas as questões que decidimos e escolhemos se é ecológico para nós, ou seja, se faz bem para nós e a nossa vida aquela escolha. Se aquela escolha não vai fazer bem para nós e a nossa vida e a nossa evolução, então aquela escolha não é ecológica, aquela escolha, isso é um indício que não faz parte do seu planejamento reencarnatório. É claro que esse é um assunto bem amplo para ser colocado assim, porque nós, depois de analisarmos isso, temos que pensar por que nós não achamos
que é benéfico para nós? É porque realmente não é benéfico ou porque nós estamos com preguiça, falta de vontade? Por quê? Nós temos que encontrar a nossa razão e colocar a nossa razão do porquê dentro das leis morais do Espiritismo. Porque se nós seguirmos sempre a lei natural, que é dividida pelas leis morais do Espiritismo, né? Se seguirmos essa lei, nós estaremos seguindo o caminho do nosso planejamento reencarnatório. Porque essas são as leis que regem o universo e o nosso planejamento reencarnatório ele é planejado seguindo estas leis e nunca contra essas leis. Nenhum planejamento reencarnatório visa atingir o contrário de uma lei moral, ir contra a lei de Deus, certo? Isso é um ponto importante. As leis morais nós encontramos, né, no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 919, para quem quiser conhecer as leis morais do Espiritismo, a lei natural, a lei de Deus, o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da doutrina espírita. Para termos um complemento sobre essa palestra, e quem ainda está em dúvida, entender, ver alguns indícios da veracidade da reencarnação, eu indico o filme Minha Vida na Outra Vida. Tem no YouTube. Esse filme é relatado uma história real. Aconteceu isso, uma americana que lembrava de outra vida e analisaram toda essa questão dessa americana, foram até a Irlanda, onde ela nunca tinha ido, explicam isso no filme, e ela vê que tudo que ela desenhou, tudo que ela falou, era exatamente igual lá na Irlanda, e ela encontra pessoas da família dela lá, inclusive, conta histórias que somente aquelas pessoas sabiam. Então esse filme, como é baseado em história real, já é uma evidência que a reencarnação existe. Minha Vida na Outra Vida. Tem no YouTube, é só digitar lá, tá? E outro filme, então, que vai explicar como que funciona mais ou menos a questão da reencarnação, segundo o Espiritismo, é o filme E a Vida Continua. É um livro de Chico Xavier, e no E a Vida Continua nós entendemos melhor como que é a doutrina da reencarnação do Espiritismo, como que funciona na prática. Nós vamos ver lá famílias vivendo, morrendo e renascendo, todas em conjunto para visar o resgate e o aprimoramento de relacionamentos. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Eu agradeço aqui todos que estão presentes. Essa palestra foi gravada. Nós vamos disponibilizar no nosso site www.institutochicoxavier.com e no nosso canal no YouTube. Então, desejo boa noite, que todos tenham uma boa noite e que participem na próxima segunda-feira às 9 horas da quinta aula sobre o estudo sistematizado da doutrina espírita. Tá bom? Até mais então.